Boa tarde a todos presentes, aos nobres pares, a todos que nos assistem aqui, pela TV Alphaville, pela TV Câmara, boa tarde. Vamos dar início à 25ª sessão ordinária de 23 de agosto de 2022. Por favor, senhores vereadores e senhora vereadora, registrem suas presenças. Invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão, determinando aos nobres vereadores que puderem se mantenham em pé para observância de 1 minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. A ata da 24ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de agosto de 2022. Consulta a necessidade a leitura da mesma. Dispensada a leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação, senhores vereadores, por gentileza, registrem seus votos. Encerrada a votação, a ata está aprovada. Vamos diretamente para a ordem do dia. Colhendo plenário, observado o disposto no artigo 313 do Regimento Interno, comunico vossas excelências que a presente sessão se destina apenas e tão somente à discussão e votação das contas da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício econômico-financeiro de 2019. Dessa forma, não haverá expediente ou tema livre, sendo todo o período da sessão reservada para a apreciação da matéria constante do processo de decreto legislativo número 1/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Sem embargos e, desde logo, convoco vossas excelências para a realização da 9ª sessão extraordinária ao término da presente sessão ordinária para a apreciação da seguinte matéria. Ordem do dia. Processo do projeto de lei número 91/2022, de 22/8/2022, que altera dispositivo das leis municipais de números 4.043 de 2021 e 3.998 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de créditos especiais. Autoria Poder Executivo, primeira discussão e votação. Logo na sequência, convoco para a realização da 10ª sessão extraordinária para a apreciação da seguinte matéria remanescente. Processo do projeto de lei número 91/2022, de 22/8/2022, que altera dispositivo das leis municipais 4.043 de 2021 e 3.998 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de créditos especiais. Autoria Poder Executivo, segunda discussão e votação. Sendo assim, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao vereador Nilson Martins para que faça a leitura do parecer das comissões relativas às contas municipais do ano de 2019. Por gentileza, primeiro secretário. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2022. Assunto: dispõe sobre a aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, referente ao exercício financeiro de 2019. Origem: processo do Egrégio Tribunal de Contas número 4.944, 4.944.989.19/3, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em parecer da Igreja Primeira Câmara do Colém do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, lavrado em sessão realizada em 20 de outubro de 2020, sob a presidência do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini e relatoria do conselheiro Edgar de Camargo Rodrigues, também presente conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, foi expedido parecer favorável às contas da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba, relativas ao exercício econômico-financeiro de 2019, com advertência. Ressalta-se que os itens apontados no relatório da auditoria foram cabalmente justificados na defesa e aceitos por aquela Corte de Contas, inclusive com a juntada da documentação comprobatória. E nada restou de insanável que viesse a indicar contrariedade ao parecer prévio pela aprovação das contas de um ano de intenso trabalho e realizações em nosso município. No ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a competência para julgar as contas do chefe do Poder Executivo, seja federal, distrital, estadual ou municipal, é exclusiva do Poder Legislativo. Dessa forma, nessa hipótese, a função do Tribunal de Contas é opinativa, atuando como órgão auxiliar do Parlamento. Assim, cabe ao Tribunal de Contas a apreciação das contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo. Constituição Federal, artigos 25, 31, 71 e 75, e ao Poder Legislativo o seu julgamento, artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal. Estabelece a Constituição Federal de 1988. Artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Inciso parágrafo 1º, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município ou dos conselhos ou Tribunal de Contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As decisões do Tribunal de Contas possuem eficácia própria, conferida por via constitucional e reconhecida pela doutrina e jurisprudência, salvo os casos de ilegalidade manifesta. As contas da Prefeitura de Santana de Parnaíba, relativas ao exercício econômico-financeiro de 2019, foram integradas e demonstradas por meio de balanços da prestação de contas dos balancetes mensais, dos relatórios da execução orçamentária, relatórios de gastos com pessoal, relatórios de gasto fiscal e uma infinidade de demonstrativos e documentos idôneos solicitados para fins de análise e posterior emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, devendo-se agora submeter-se o resultado da votação pela Câmara Municipal, a qual pode, por meio de votação de mais de 2/3 dos vereadores, manter ou confirmar a peça técnica emitida, julgando, por fim, regularidades ou irregularidades das contas da Prefeitura. O egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu relatório, que embasou o parecer, esmiuçou os livros, registros, balanços, documentos e arquivos relativos ao exercício financeiro de 2019, analisando os seguintes aspectos: planejamento da gestão pública, plano plurianual, LDO e LOA, execução orçamentária, receita, fiscalização das receitas, renúncia de receitas, dívida ativa, despesas com saúde, adiantamento, resultados financeiros, econômico e patrimonial, dívida e endividamentos e restos a pagar, auxílios, subvenção e contribuição concedidos e recebidos, licitações, comissão de licitações, contratos remetidos ao tribunal, examinados em loco e execução contratual. Ordem cronológica e pagamentos, pessoal, quadro de pessoal, demissão de pessoal, regime previdenciário e encargos sociais, remuneração dos agentes políticos, tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais, livros e registros, denúncias e representações, análise patrimonial, alienação de ativos, dívidas e endividamentos, balanço financeiro,
balanço orçamentário, demonstração das variações patrimoniais, balanço patrimonial, transparência na gestão pública, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendimento à lei de responsabilidade fiscal, despesas com pessoal e aplicação no ensino. De todo o apurado, a auditoria apresentou o relatório, o qual foi devidamente justificado pelo prazo legal pela Prefeitura e, tecnicamente, nada obsta sua aprovação, em razão do prefeito de perfeito atendimento aos índices constitucionais obrigatórios. Conclusão. O controle externo aqui se refere à Constituição executada pelo Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, tem por função primordial a guarda da moralidade e legalidade administrativa, de forma a verificar casos de improbidade administrativa no decorrer do mandato exercido pelo político responsável. Este é o sentido empregado por norma antiga, mas recepcionada pela Constituição, qual seja a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em que seu artigo 81 disciplina os adjetivos e controle externo. Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. Diante do exposto e consoante exaustivamente observado no processo de contas, as pequenas falhas ocorridas nas contas não tiveram o condão de maculá-las a ponto de desaprová-las, consoante o parecer daquela Corte de Contas. As ponderações incertas na defesa do Executivo, conforme o voto pelo próprio conselheiro relator, foram capazes de elidir as pequenas falhas técnicas, ensejando a aprovação das contas por aquele órgão auxiliar. Restaram comprovadas pelas justificativas consistentes e através de documentos a legalidade material e a moralidade de todas as despesas e receitas. A administração cumpriu seus objetivos constitucionais e legais, de forma a assegurar uma ação governamental com observância dos princípios da legalidade, economicidade e legitimidade, numa gestão de grande progresso econômico e social, provando a excelente utilização dos recursos públicos. Diante da constatação dessa correta gestão pública, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo expediu parecer favorável à aprovação das contas por este Legislativo. Observados os termos aqui expostos e com base do quanto dispõe o artigo 300, parágrafo único do Regimento Interno, as comissões permanentes acompanham o parecer prévio daquela Corte de Contas, opinando pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, relativas ao exercício financeiro de 2019, na forma do projeto de decreto legislativo em anexo, que faz parte integrante do presente. No que respeita ao processo legislativo e nada a exige do disposto no artigo 53, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno, o parecer do Tribunal de Contas apenas poderá ser rejeitado quando havendo os votos correspondentes à maioria qualificada do plenário. Considerando que as comissões subscritoras opinam pela aprovação do referido parecer, e se assim também entender o plenário, a aprovação do presente decreto legislativo dar-se-á por esse mesmo quórum, que é o previsto para sua aprovação de forma geral, em 2 turnos de discussão e votação, ex vi do artigo 240, 5º do Regimento Interno. Plenário Antônio Branco, 20 de julho de 2022. Assina Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador José Hugo da Silva, presidente, Evanilson Martins, vice-presidente, Adalto Silva Santos, membro.
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Josildo Ribeiro da Silva, presidente, José Vieira de Oliveira, vice-presidente, Vicente Augusto da Costa, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2022 dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba relativa ao exercício financeiro de 2019. Projeto de Decreto Legislativo. Artigo 1º, fica aprovado o parecer expedido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba. No processo do Tribunal de Contas, número 4944.489.19 e FEM 3, relativas ao exercício financeiro de 2019. Artigo 2º, com efeito, ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba referentes ao exercício financeiro de 2019. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Obrigada, vereador. Encerrada a leitura do parecer, em primeira discussão. Bom, eu quero deixar aqui a minha palavrinha sobre esse projeto, sobre essa pauta, que trata-se das contas da Prefeitura referente ao ano de 2019, que foram encaminhadas a esta Casa de Leis pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para avaliação e votação do parecer, conforme determina o regimento interno da Câmara. Importante ressaltar que o TSE, Tribunal de Contas do Estado, emitiu parecer favorável para a aprovação das contas, destacando o cumprimento das exigências legais no investimento do erário, colocando apenas algumas recomendações, visando a melhoria dos serviços públicos prestados pela Prefeitura. A aprovação de contas pelo TSE demonstra o compromisso com a população deste grupo político que vem exercendo uma gestão séria, profissional, preocupada com o dinheiro público. Isso é fruto de um bom trabalho e muito competente também do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, que era o chefe do Poder Executivo do ano de 2019 e conseguiu desenvolver políticas públicas importantes na cidade para realizar obras de grande impacto e ainda gerir com responsabilidade o dinheiro público. Parabéns a todos envolvidos. Ainda em discussão. Em discussão, Vossa Excelência, primeiro secretário vereador Nilson Cadeirante. Senhora presidente, a quem quero cumprimentar os nobres vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário e também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu também não poderia deixar de parabenizar, senhora presidente, o gestor de 2019, que foi o ex-prefeito Elvis César, né, que teve aí uma excelente administração, tendo as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, pequenas ressalvas que não existe um gestor que não tenha aí qualquer apontamento, qualquer ressalva, mas, no geral, ele teve aí uma boa administração. Não é à toa que a nossa cidade ela é referência na região, e por isso que nós sempre estamos aqui falando, enaltecendo o trabalho dessa gestão. Gestão que tem responsabilidade com a coisa pública, o homem que administrou a cidade com braços de ferro, uma reputação ilibada, e que tem aí responsabilidade com a administração pública e com o dinheiro do contribuinte. Parabéns, ex-prefeito Elvis César, que tem aí uma longa jornada pela frente naquilo que fizer, tenho certeza que terá sucesso naquilo que resolver caminhar e que agora, né, está empregado, e que aqui em Santana de Parnaíba é a sua referência. Tenho certeza que a população, né, não só da nossa cidade, como das cidades satélites aí, estão observando, né, observaram o que foi feito aqui e sabem que Parnaíba esteve sempre em boas mãos no período que Vossa Excelência foi prefeito e, com certeza, hoje ainda continua. Então, parabéns pelas contas aprovadas aí pelo Tribunal de Contas. Eu tenho certeza que esse parlamento também irá aprovar essas contas. Ainda em discussão.
Não havendo mais discussão, em primeira votação nominal. Vereador Adalto Pessoa. Voto sim, presidente. Vereador Aguinaldo Moreno. Voto sim. Vereador Ângelo da Silva. Seguindo o parecer do tribunal, eu voto sim, presidente. Vereadora Enfermeira Neuci. Voto sim, presidente. Vereador Gabriel Oliani. Meu voto é sim, presidente. Vereador Gino Mariano. Voto sim, presidente. Vereador Hugo Silva. Voto sim, presidente. Vereador Josildo Ribeiro. Meu voto é sim, presidente. Vereador Cadu da Farmácia. Eu voto sim, presidente. Vereador Marcos Moraes. Eu voto sim, presidente. Vereador Nilson Cadeirante. Meu voto é sim, presidente. Vereador Ronaldinho RD. Voto sim, presidente. Vereador Roque da Lenha. Meu voto é sim, presidente. Vereadora Presidente Sabrina Colella, voto sim. Vereador Silvinho Pecioli Filho. Abstenho, presidente. Vereador Vicentão. Voto sim, presidente. Vereador Vieirinha. Eu voto sim, presidente. Encerrada a votação, o projeto de decreto legislativo número 1/2022 está aprovado em primeira discussão e votação. Declaro encerrada a 25ª sessão ordinária e solicito 3 minutos para a preparação de cadastramento em sistema para a 9ª sessão extraordinária, nos termos de convocação que realizei em plenário na data de hoje.